Paz do Senhor a todos. Estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, classe juvenis, e estou aqui no município de Arapoti. Graças a Deus, estamos no congresso infantil e aproveitando para passar a lição juvenis também. E o meu irmão e meu primo, meu amigo, irmão Nelson, que está me ajudando na gravação aqui. Essa é a lição juvenis e a gente vai tratar sobre o assunto hoje, que é a lição de número 4, que fala do despertamentos espirituais na Inglaterra. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição, tirado do fogo? Então, aqui fala em Zacarias capítulo 3, versículo 2, e você vai entender no decorrer dessa lição a respeito de quem vai ser falado isso daqui. O texto de quem vai ser falado e quem é chamado também na Inglaterra por esse apelido. Vamos lá. O texto começa aqui na lição, na introdução, que diz assim: 2 séculos depois de Lutero e de outros reformadores empreenderem a obra da reforma protestante na Europa, a frieza espiritual e o pecado haviam tomado conta das nações originárias desse movimento. Não muito diferente dos outros países da Europa, a Inglaterra mergulhou no pecado. Bebedices, prostituição, violência, exploração e pobreza faziam parte da realidade nacional, até que o Espírito Santo queimou com fogo o coração de John Wesley e de outros pregadores. Então nós vamos estar falando a respeito de John Wesley, um pregador da época, e que fala aqui desse ministério de John Wesley e fala desse avivamento na Inglaterra. E aqui nós vemos a introdução que fala da frieza espiritual que estava ocorrendo, tanto de bebedice como prostituição. Então o povo estava na imoral, o povo estava na decadência espiritual. Havia aqui a exploração, a violência, como eu já citei, bebedice, e na verdade eles mergulharam no pecado. Aí entra a história de John Wesley. John Wesley, que viveu em 1703, nasceu em 1703 e morreu em 1791 com 88 anos. John Wesley e toda a sua família, que era uma bênção. E o tópico de número 1 fala aqui: o ministério de John Wesley. Tópico 1.1, ele fala aqui sobre inconformismo com o mundo. Fala desse inconformismo que ocorre nos dias de hoje, de aceitarem o mundo da forma que está, de aceitarem a situação como se encontra hoje. E aqui diz que a pergunta de Jesus, já quero até mandar um abraço para o comentarista da lição, Deus abençoe o presbítero Carlos Alexandre, que comentou essa lição aqui. E também dizer para você que na descrição está o nome lá do professor Márcio Mainardes, para você assistir a aula de adultos. E a aula de jovens eu tenho também ali o link da lição que também estou passando da aula de jovens. Mas aqui diz o texto: a pergunta de Jesus é contundente: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versículo 13, parte A. Então, se o sal for insípido, com que há de se salgar? É uma pergunta aqui. Na história da igreja, há momentos de uma crescente degradação espiritual e moral. Então, vemos o decorrer da história da igreja, desde os tempos do início da igreja, nós vemos que sempre ocorreu épocas e períodos de degradação espiritual e moral. Períodos que a igreja caiu lá embaixo. Período que as pessoas que viviam naquela época começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. Começaram a entrar por caminhos tortuosos e perdeu o foco no céu, perdeu o foco em Jesus Cristo, perdeu o foco naquilo que eles precisavam olhar, que é para o céu, que é para a vida espiritual, que é para a morada eterna. E eles perderam o foco. Então, em toda a época da igreja, houve momentos dessa queda do foco, houve momentos dessa degradação espiritual e moral. E aí entra o período do avivamento, o período onde pessoas
se levantaram, não acreditando, não querendo essa degradação espiritual e moral. E hoje nós vivemos um período em que precisa de mim, precisa de você se levantar e não aceitar a imoralidade, não aceitar a degradação espiritual. Esse momento em que nós vivemos é um momento em que Deus espera que eu e você nos levante e façamos algo em favor do reino. Que o reino do céu que a gente fala, a gente possa viver ele aqui na terra e as pessoas verem eu e você sendo testemunho daquilo que nós aguardamos, que é a morada, que é a eternidade com o Senhor. E aqui nesse movimento, nesse período aqui inglês, na Inglaterra, havia um período que precisava alguém ser despertado. E aqui nós observamos que nesse momento em que muitos estavam acomodados espiritualmente, Deus despertou John Wesley. John Wesley para fazer toda a diferença que ele fez para despertar, para trazer o avivamento ali na Inglaterra naquele período. No tópico 1.2 fala da chamada de um homem de Deus. Aí fala dessa chamada de John Wesley. E está escrito assim, retirado do livro Heróis da Fé, que você pode ler esse livro que fala a história de muitos homens avivalistas. E um deles, dentro desse livro, fala de John Wesley. Diz assim: John Wesley foi o 15º filho do reverendo Samuel, de sua esposa Susana. Detalhe, a esposa Susana, do reverendo Samuel, ela era uma mulher que era um exemplo. E ela criou seus filhos ensinando o caminho do Senhor. Tanto que John Wesley, ele foi ensinado pela mãe dele. Ele aprendeu com ela, a buscar a presença do Senhor com ela e com o seu pai Samuel. E isso nos demonstra, antes de continuar a lição, que nós como pais, e você que está me assistindo aí também, que tem seus filhos, precisamos ser exemplo para os nossos filhos e precisamos ensiná-los o caminho que devem andar, que a Bíblia diz isso, em Provérbios 22:6, que devemos ensinar o caminho para os nossos filhos, para que eles venham aprender o caminho do Senhor. Então, John Wesley, aqui diz, nasceu em 17 de junho de 1703, na Inglaterra. Com 6 anos de idade, inimigos atearam fogo. A história diz que a casa começou a pegar fogo, e nesse período que estava pegando fogo a casa, John Wesley, ele tinha 5 anos de idade, e seus pais conseguiram sair da casa e tirar seus filhos, só que não conseguiram entrar aonde estava John Wesley, e as chamas, elas atingiram toda a casa, mas os vizinhos que estavam lá, eles conseguiram subir nas costas, alguns deles, e conseguiram resgatar John Wesley do fogo da casa. A casa acabou sendo toda queimada, mas ele foi tirado. Aí nós vemos um tição tirado do fogo, que diz em Zacarias capítulo 3, versículo 2, esse tição tirado do fogo, eles também colocaram essa frase, esse texto para John Wesley, porque ele é aquele tição que foi tirado do fogo e incendiou toda a Inglaterra, fez com que o avivamento ocorresse, porque ele pregava em vários lugares, não importava o local. Mas diz aqui que ele foi esse tição. Aí fala que ele foi alfabetizado pela própria mãe dele, lendo a Bíblia. Wesley foi para a Universidade de Oxford em 1720. Ali com seu irmão Charles, ele fundou o Clube Santo, ou clube, algo que eles buscavam a presença do Senhor. Lá se reuniam para orar, para ler a palavra do Senhor, né? Algo tremendo e maravilhoso fazer isso na escola, como alguns aí, nós estamos pedindo pessoal do Adonai, pessoal dos adolescentes, montarem dentro das suas escolas também algo para ler a Bíblia e estudar.
Gabriel Mustafa, com o Matheus Felipe, já tem feito isso lá no IF, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida deles. Os outros também estão aí se preparando para isso. Bem, aqui ele fala que John Wesley vivia atormentado pelo medo de perecer no inferno. Ele tinha medo, era um pavor, mas aqui diz: senti o coração abrasado, confiei em Cristo. Confiei em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele levara os meus pecados e de que me salvara da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes que sentia no coração. Então ele tinha esse medo, mas ele aceitou a Jesus, ele buscou o Senhor e o Senhor acalmou o coração dele e deu a certeza para ele da salvação. Isso nos faz pensar um pouco como nós estamos a respeito da salvação. Nós estamos buscando, nós temos a certeza da salvação, nós temos nos separado do mundo, temos nos santificado. O que nós temos feito? O que nós estamos buscando? E no tópico 1.3 diz assim: um ministério frutífero. John Wesley passou a pregar com mais fervor, alcançando milhares de almas para Cristo, já que lhe fora proibido pregar em vários púlpitos. Então nós observamos aqui também John Wesley ensinando-nos. Mas tem gente que pensa que só pode pregar num púlpito. Mas aqui nós aprendemos que não é só o púlpito. Nós podemos pregar em todos os lugares, nas praças, podemos pregar em vários lugares a palavra do Senhor. E diz aqui que Wesley falou certa feita assim: minha paróquia é o mundo. Então ele pregava no campo, nas minas de carvão, nos porões da igreja. Então ele pregava em todo lugar, pegando o texto de Mateus 16 e 15, ide por todo o mundo. Ele fez o chamado dele, ele foi pregar, ele foi falar do Senhor, ele foi testemunhar da palavra do Senhor. Então há um chamado para mim e para você também. O que nós temos feito, o que nós estamos fazendo, estamos esperando. Eu só vou pregar no dia que o meu pastor me liberar o domingo para me pregar. Imagina, irmão, não. Imagine esperar o domingo para pregar. Às vezes você pode esperar a vida toda para isso. Então não perca tempo, sai pregar, sai falar da palavra do Senhor. Grave um vídeo também aí, manda lá no YouTube, faz isso. Porque isso que o John Wesley fazia. Não tinha YouTube naquele tempo, mas ele saía falar, pregar a palavra do Senhor. Então, a paróquia dele era o mundo. Nós não temos que ficar presos num púlpito, presos dentro de uma igreja. Nós temos um momento nosso de cultuar a Deus, glória a Deus por isso. Mas nós não devemos ficar presos nisso. O Senhor está nos chamando, não só chamando, mas está nos mandando. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então nós devemos sair e pregar o Evangelho. No tópico de número 2, fala aqui o ministério de poder. Tremendo quando fala ministério de poder, porque ministério é poder de Deus. Então é algo que eu sempre digo, sempre falo, que os sinais seguirão os que creem. Então se você tem um ministério e você acredita no Senhor, Ele vai te dar autoridade e poder para que você venha fazer a obra do Senhor. Diz aqui, iluminando o mundo. Jesus prossegue: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 15. Cidade sobre o monte e candeia sobre o velador. São ótimas alegorias que revelam a importância do ministério de John Wesley na Inglaterra. Então, olha o que diz aqui: o ministério wesleyano de pregação iluminava a vida daqueles que se encontravam em trevas. Então o ministério, não ligue aí os barulhos que nós estamos na praça, aqui no ar livre, tem o pessoal brincando para cá, para lá, não ligue, nós estamos gravando aqui no ar livre, então fique à vontade. Estamos gravando daquela forma que John Wesley fazia mesmo, nas praças, no campo, em todos os lugares, falar a palavra do Senhor e trazer paz aos corações das pessoas
que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não encontraram ainda a paz no coração, que ainda tem um vazio no coração. E é isso que nós estamos falando da palavra do Senhor aqui hoje, que é esse vazio no coração, que tanta pessoa está procurando alegrar o coração e não consegue. E só Jesus pode alegrar o coração, só Jesus. Então só Ele traz a paz, com certeza. Continuando aqui, estamos aproveitando na praça, pregando um pouquinho, tá? Vamos sair um pouquinho, né? Saímos um pouquinho do texto aqui, mas para aproveitar, pregar para o povo que está passando aqui, que é o que nós temos que fazer, pessoal. Não espere púlpito, vai e pregue. Bem, ministério de poder. Ministério de poder de John Wesley era um ministério que a sua pregação trazia iluminação para vários caminhos. Caminhos de pessoas que não sabiam para onde ir, pessoas que viviam na escuridão. A palavra do Senhor, ela traz alegria aos corações, ela ilumina o caminho, as pessoas param de bater cabeça umas nas outras e acabam encontrando o caminho da salvação e a paz. E aí, o ministério dele, ele iluminava o caminho daqueles que estavam em trevas, o ministério wesleyano. E no tópico 2.2, fala aqui, a missão de um homem de Deus. Wesley foi um homem de oração e compaixão pelo mundo perdido. Então, o ministério não é só, como eu falei, sobre púlpito que ele cita aqui. Vou pregar tal, igual hoje estou num congresso, tá? Vou pregar num congresso hoje. Tá? Não é só isso. O ministério, a palavra do Senhor, ela precisa ser divulgada em todos os lugares. E precisa mais, amar aquilo que você faz, amar almas, ter compaixão, orar por elas, chorar por elas, sofrer por elas. É algo que está faltando muito nos dias de hoje. Pessoas não querem mais, não querem orar pelos outros, não querem sofrer pelos outros, não querem se preocupar com os outros. O ministério de John Wesley era dessa forma, ele se preocupava, e por isso o tição tirado do fogo cabia muito bem, diz o comentarista aqui, muito bem nele. Anos depois daquele maravilhoso milagre, quando as portas das igrejas tradicionais se fecharam, como uma cidade sobre os montes e uma candeia no velador, John Wesley pregou ao ar livre, nas ruas, nas praças e tudo quanto era lugar, influenciando homens e colocando fogo na Inglaterra. Fogo que eu falo da presença do Senhor. É isso que ele fez. E é isso que eu te chamo hoje, nessa lição da Escola Bíblica Dominical aqui, Juvenis. Lição número 4. Venha fazer uma diferença. Venha incendiar aonde você está com a palavra do Senhor. Venha fazer a diferença enquanto muitos líderes não dão testemunho. Muitos líderes não fazem nada, absolutamente nada, apenas envergonham o evangelho. Que você venha fazer uma diferença muito grande e que você venha pregar a palavra do Senhor, testemunhar e ser uma pessoa usada por Deus. Aleluia. 3. O impacto do avivamento inglês na sociedade. O sermão do monte continua, mas vamos falar aqui um pouquinho para frente. A fé de John Wesley, bem como a de outros, transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. Mudou, porque a palavra do Senhor, onde ela chega, ela transforma, ela muda, ela transforma as pessoas. E a palavra de John Wesley, a fé de John Wesley, naquele lugar, na Inglaterra, mudou aquele ambiente, mudou aquele lugar. Tá ventando meu cabelo aqui. Tá ventando, não tem problema não, vamos lá. 3.2. Uma real transformação. O cenário tenebroso da nação inglesa do século XVIII foi radicalmente transformado. Antes, a religião era motivo de zombaria por causa dos clérigos bêbados. Eles eram sacerdotes lá, trabalhavam na igreja e bebiam, enchiam a cara. E eram vergonhas, eram igrejas vazias, igrejas frias. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão. Então havia preconceito, violência, corrupção. Mas os avivalistas da Inglaterra deixaram profundas marcas na sociedade e na própria igreja. A abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas
mais dignidade para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Houve uma mudança na Inglaterra. Agora havia uma igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus e repleta de convertidos. O Santo Espírito pode usar você para impactar a sua geração. Como hoje eu estou pregando para criança lá na igreja, aqui em Arapoti, e o tema é uma geração escolhida por Deus. Você também é essa geração que tem sido chamado, que foi escolhido por Deus. E aqui nós vemos que a última pregação de John Wesley no ar livre foi no dia 7 de outubro de 1790. Ele estava com 87 anos. E o tema dele era: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor. Que você venha se arrepender. Que você venha acreditar. Que você venha fazer uma diferença. Que você venha buscar a presença do Senhor. Que você venha ser essa pessoa que vai incendiar a tua igreja, que vai incendiar a tua cidade, o teu estado, a tua nação. Quando eu falo incendiar, é porque o Senhor quer usar homens e mulheres como vasos na mão dele. Homens e mulheres, como chamado John Wesley, que é chamado um tição tirado do fogo para incendiar. Que você seja esse tição tirado do fogo para incendiar toda uma geração, toda uma igreja, toda uma nação. Eu já quero agradecer, eu já vou encerrando por aqui. Curta meu vídeo lá, dá um like lá, comenta, divulga, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é Grupo Juvenis e Jovens, tá os dois juntos, só você mandar uma mensaginha no meu número de telefone, manda a mensaginha lá e eu com certeza vou estar adicionando você e você vai ser muito útil para nós também lá. Você vai nos ensinar, vai aprender também e vai ser muito bom ter a tua presença. Eu agradeço em nome de Jesus a tua vida. Eu quero mostrar, vem aqui, irmão Nelson, um pouquinho, e quero mostrar para vocês o meu primo também, o irmão Nelson aqui, que ele é lá da Igreja Batista. Eu sou da Assembleia e ele é da Batista, ó, para você ver. Reino, vem aqui, abaixa um pouquinho aqui na minha altura. Esse é o irmão Nelson, o meu amigo, que me trouxe aqui em Arapoti, tá? E ele que está gravando, me ajudando aqui hoje. Eu agradeço, tá? Deus abençoe. E ele fala em reino também. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida e fica na paz do Senhor. Até.